A paz do Senhor, como base para esta quarta aula sobre ética cristã, eu vou ler o texto de sempre, 1 Coríntios 14, 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém. Nesta quarta aula vamos observar sobre acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? Primeiro, preferir uma ou mais pessoas por causa de sua posição social e financeira. Segundo, Deus não faz acepção de pessoas, né? Isso é a contestação aqui, né? Deus, ao contrário, ele não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. E nós devemos ser seus imitadores. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 3. Quem faz acepção de pessoas comete pecado. Tiago 2 e 9. Agora vamos para outra palavra interessante aqui, aculturação. É um termo que diz respeito ao processo pelo qual um grupo de pessoas adota os valores culturais de outro grupo. 2. Desde que não transgrida a doutrina salvífica, o cristão deve adotar os costumes da região nacional ou estrangeira onde vive. Isso é interessante. Em missiologia, quando estudamos missões, nós aprendemos sobre etnocentrismo. Etnocentrismo diz respeito é o contrário aqui de aculturação, a pessoa levar os seus costumes para aquele lugar, desrespeitar os costumes do local e querer adotar os seus próprios costumes. Então, claro que aqui nós não devemos abrir mão da doutrina salvífica, a doutrina inclusive da santificação, etc., e outras coisas fundamentais. Mas no que diz respeito a algumas questões aí que não envolvem isso, então o missionário transcultural deve abrir mão, né? Então isso se chama aculturação. Ok, vamos para outra palavra, adivinhar. No latim, pressagiar, prever. Em primeiro lugar, vamos ver que é o ato ou esforço de predizer fatos do presente, passado ou futuro, por meios sobrenaturais ou por astúcia. Esse ato é condenado pela palavra de Deus, Levítico 20, 27, Deuteronômio 18, 10 e 11, Miqueias 5 e 12, Atos 16, 16 até o 18 e Apocalipse 21 e 8. Então, nós não adotamos essa prática abominável, né, de adivinhação. Ok, vamos para outra palavra, adolescência. No latim significa crescer, para. A etimologia desta palavra nos traz a ideia de preparação para o que está por vir. 2. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nessa etapa da vida que se encontra entre os 10 e 20 anos de idade, uma de cada 5 pessoas no mundo é adolescente. Desse total, cerca de 1,7 milhões de adolescentes morrem cada ano. 3. A melhor preparação que há para esta fase da vida é viver de acordo com a palavra de Deus, como diz Salmo 119, 9 e Efésios 6 e 15, né? É como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra, né? Agora vamos para outra palavra aqui, adorar, né? No hebraico significa prostrar-se, baixar-se, inclinar-se. No grego, prestar reverência. Primeiro, o que é adorar? Tanto no hebraico quanto no grego, o sentido é prestar culto, adoração, reverência e serviço à divindade. E aqui tem vários textos, Salmo 95, 6, Mateus 5, 16, João 4, 23, 24, também Romanos 12 e 1. Agora, a quem se deve adorar? Somente a Deus. Então, isso é interessante, adorar somente a Deus.
o Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E é interessante aqui a gente observar que hoje há muitos cristãos no mundo e tem uma estatística que é assombrosa. Disse que há alguns anos nos Estados Unidos, Billy Graham disse que menos de 5% dos cristãos aí que frequentavam igrejas ou que se diziam cristãos eram autênticos. Meu Deus, isso é assombroso. Mais assombroso você vai ouvir agora do que o que Dave Wilkerson disse, aquele servo do Senhor, pregador, faleceu há poucos anos atrás, o Senhor o recolheu. E um homem que deixou um legado tremendo, foi um exemplo para todos os obreiros aí desses últimos anos. Ele disse que um amigo seu foi à Alemanha, e na Alemanha ele estava aí em uma reunião e o líder do movimento pentecostal disse para ele não falar em moralidade, não falar sobre isso, porque a maioria dos pregadores que estavam ali, eles iam para a cama com a pornografia. Meus queridos irmãos, que coisa triste, né? Então, se nós estivermos vivendo assim, como Deus vai aceitar a nossa adoração? Se nós somos pregadores e pregamos a palavra, estamos no culto, cantamos e tal, como Deus vai aceitar a nossa adoração? Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a sua graça para que sejamos cristãos que realmente carregam uma cruz, cristãos crucificados para o mundo e o mundo também crucificado para nós. Uma pessoa que está crucificada, você pode jogar lixo nela, pode jogar o que for, ela está ali morta, né? Está crucificada, né? Os animais arrancavam os olhos das pessoas crucificadas, arrancavam parte do corpo e tal. As pessoas não estavam mortas. Então, isso é o que o verdadeiro cristão autêntico faz. Ele entrega a sua vida a Cristo de tal maneira que ele fica crucificado para o mundo e o mundo para ele. Jesus vai dizer naquele dia, né? Apartai-vos de mim, não vos conheço, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos dirão naquele dia Senhor, Senhor, mas ele dirá não vos conheço. Meus irmãos, e tem pregador que diz que naquele dia muitos crentes irão para o inferno, né? Cristãos que morrem sem a salvação, que viveram uma vida aqui neste mundo de pecado. Que Deus nos guarde, que o Senhor nos ajude. Amém.